Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês presentes na live 21 no meu Instagram, Eduardo Ferreira. Aqui nós estamos na gravação dessa aula que vamos disponibilizar para bater um papo sobre processo civil, especificamente falando das cartas no CPC e também falando das características do título para o processo de execução. Essa aula, esse encontro, essa live é especial para os meus grandes alunos da ProMinas Montes Claros, onde ministro a disciplina Processo Civil 2 para o 5º período e Processo Civil 3 para o 6º período. Como estamos em uma situação excepcional no nosso país, e mantendo com eles uma grande parceria, assim como também meus grandes alunos da FUNORTE em processo constitucional, eu estou tentando me manter o máximo ativo nas redes sociais, inclusive fazendo lives igual a que faremos agora, para tratar de conteúdos do direito e fazer com que os alunos não percam o ritmo no estudo. Agradeço imensamente a todos que estão aqui presentes, é um prazer ter vocês nessa nossa jornada. Eduardo, e o que nós vamos tratar hoje especificamente? Nós vamos falar de dois grandes e importantes pontos. Que pontos seriam esses? Seriam as cartas no processo civil e posteriormente vamos falar de características do título para o processo de execução. Vamos começar então nossa jornada aqui hoje, nessa aula que está sendo disponibilizada de forma online e gratuita, e vamos conversar acerca das cartas. Vamos lá, meus amigos, o que são as cartas dentro do processo de execução? A carta, Eduardo, seria, por exemplo, isso aqui, ó, essas cartinhas motivacionais que eu recebo, por exemplo. Motivacional por quê? Porque é conta para pagar e aí a gente tem que ficar motivado para continuar trabalhando e tendo dinheiro. Carta seria isso? Ou então seria aquela de amor que a gente manda para um casal, para um namorado, namorada, esposa. É isso? Claro que não. Meus amigos, o que seria a carta dentro do processo? A carta é a forma de comunicação dentro do tribunal ou para o tribunal. Nós estamos inseridos no CPC agora, quando falamos de carta, naquela região entre citação e intimação. Citação para dar ciência, todos sabem essas peculiaridades. Intimação para dar informação de situações que vão ou que estão ocorrendo dentro do processo. A carta está inserida entre a citação e a intimação lá no próprio CPC. Meus amigos, e qual a relevância dela? Saber as cartas é importante para saber o que está ocorrendo naquela determinada comunicação. Basicamente, nós temos hoje no Código de Processo Civil de 2015 4 grandes tipos de cartas de comunicação dentro do tribunal. E que cartas seriam essas? Vamos lá. Primeira carta delas é a carta precatória. Também, além da carta precatória, nós temos qual carta? Nós temos a carta rogatória. E além da rogatória, nós temos qual? Nós temos a carta de ordem. E além da carta de ordem, da precatória e da rogatória, nós temos a carta de arbitragem ou carta arbitral. Meus amigos, vamos começar agora a bater um papo sobre cada uma delas, mas antes vamos falar de forma genérica questões que auxiliam em todas. Primeira observação que vale para todas. As cartas objetivam uma comunicação entre tribunais ou entre membros dos tribunais. Primeira grande observação, tem que estar claro a qual se destina aquela carta. E também tem que se incluir o despacho que determinou a realização do ato processual através daquela carta. Meus amigos, a carta, especificamente a precatória, ela tem uma grande observação exposta lá no Código de Processo Civil de 2015. É chamado caráter itinerante. O que quer dizer isso? Mesmo se a carta chegue a um juiz que não tenha competência, ele mesmo pode encaminhar para o que tem, para agilizar o andamento de ato processual. Até porque, se formos recordar a própria Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 78,
colocou-se como um dos direitos celeridade, razoável duração de um processo. Meus amigos, mas e a carta precatória? Para que ela serve? Entendam, dentro do Poder Judiciário, nós temos as instâncias. Lógico que existe a divisão como o Poder Judiciário como um todo, onde temos Justiça Federal, Justiça Estadual, que são todas a Justiça Comum, onde temos a Justiça Trabalhista, onde temos a Justiça Eleitoral, onde temos a Justiça Militar. Sim, essa divisão ela existe realmente, inclusive está lá garantida na nossa própria Constituição Federal, quando trata do Poder Judiciário e pormenoriza cada um desses órgãos. Mas, meus amigos, e o juiz de primeira instância? Aquele, por exemplo, da comarca da sua cidade, aquele que está no fórum que você tem o contato. O Poder Judiciário nós sabemos que tem poder em todo o território nacional, especialmente aqueles que são os tribunais superiores, a terceira e a quarta instância. Mas e o juiz de primeira instância? Ele tem competência, ele tem poder para realizar atos processuais em outras comarcas, por exemplo? Ou mesmo em outras cidades? Um juiz, por exemplo, eu sou aqui da cidade de Montes Claros, Minas Gerais. Um juiz da comarca de Montes Claros, ele pode determinar que se realize um ato, por exemplo, na comarca de São Paulo, capital? Ele tem competência, ele tem jurisdição lá ou não? A resposta é não. Cada juiz vai exercer sua competência dentro do local onde ele tem poder. No caso de um juiz de primeira instância, seria dentro da comarca a qual ele está registrado e exercendo as suas funções. Meus amigos, se ele está aqui, o que ele deve fazer se for necessário se realizar um ato num processo, mas em outro local? Vamos dar um exemplo? Imaginem que o réu, no processo, vamos pensar melhor num processo de inventário, por exemplo. E no processo de inventário, existem interessados que são de outra cidade. Vamos dar o exemplo de São Paulo, capital. Meus amigos, como é que eu faço para citá-lo? E aí eu vou falar que, regra, a citação é por correio, mas vamos imaginar uma situação que deveria ser feita uma citação por oficial de justiça cumprindo o mandado. Como é que faria para se cumprir esse mandado em Montes Claros? Sairia daqui de Montes Claros o oficial de justiça para ir cumprir em São Paulo? Claro que não. Isso não seria razoável, até por questão de tempo e de custos. Nós temos que ter uma inteligência ao analisar o processo e descobrir mecanismos para se ter a melhor prestação de serviço jurisdicional com o menor gasto possível. Nesse caso, surge a carta precatória. O que ela é? É uma comunicação entre juízes de mesmo nível hierárquico para solicitar a realização de um ato processual em comarca diversa. Eduardo, isso acontece? Muito. Deixa eu explicar por quê. Pode ser que a penhora de um ato deve ser feita em outra comarca, uma citação, uma intimação por oficial de justiça, por exemplo, ou qualquer outro ato que saia da comarca onde o processo está tramitando, será necessário se fazer uma carta precatória. Carta precatória que é um pedido de um juiz para o outro juiz realizar o ato. Meus amigos, hoje, como regra, todas as cartas se objetiva que sejam por meio eletrônico. Até porque hoje nós vivenciamos uma realidade do processo judicial eletrônico no Brasil. E por que eu falo isso? Porque dá muita rapidez. A assinatura de uma carta precatória, por óbvio, se ela é eletrônica, a assinatura do juiz vai ser eletrônica também. Mas é importante se lembrar esse aspecto agora especial no que diz respeito às cartas eletrônicas, porque antigamente o grande prejuízo ao se utilizar as cartas precatórias era o tempo que se despendia para o cumprimento. Se perdia no mínimo 6 meses, 8 meses, 9 meses, ou até mais, a depender do caso, para se cumprir uma carta precatória. Porque tinha que se fazer por meio impresso, encaminhava
por malote para outra comarca, chegava lá, era distribuída, e aí ia para o juiz cumprir, que depois de cumprir, mandava novamente por malote, voltava para cá, ainda tinha que juntar, então demorava muito. Hoje, as cartas precatórias estão tendo um cumprimento agilizado, mais célere até pela questão eletrônica. Então, meus amigos, a carta precatória tem esse grande objetivo. É um pedido de um juiz para o outro, normalmente de mesmo nível hierárquico, para que realize determinado ato processual em comarca diversa, em seção diversa, porque também pode ser na Justiça Federal, na Trabalhista, o que for. Tranquilo? Maravilha. Essa entendemos. Quem entendeu, dá um joinha aí, que eu quero saber a opinião sua. Estão conseguindo compreender o que diz respeito a essas cartas? Me dá um joinha, compartilha aí para todo mundo que está tendo essa live, que eu quero é divulgar conhecimento, tá bom? Meus amigos, segunda carta que vamos falar agora, a carta rogatória. Eduardo, olha que nome chique, carta rogatória. O que ela é? Para que serve? Para que existe? Está parecendo até propaganda do Globo Repórter, né? Quem são? Onde vivem? Onde existem? Não, mas é só uma brincadeira aqui. E agradeço todo mundo aí, a interação. Estou gostando de ver todo mundo. Fico feliz de estar compreendendo e vamos seguir nossa caminhada aqui hoje. O que seria a carta rogatória? A carta precatória é a comunicação entre juízos, normalmente de mesmo nível hierárquico. O que seria a carta rogatória? A carta rogatória é algo mais chique ainda. É a comunicação do Brasil com outro tribunal de outro país, ou de um outro tribunal com o Brasil. Na carta rogatória, se solicita a outro país, ao Poder Judiciário de outro país, que venha a se cumprir um determinado ato processual. Meus amigos, isso é sério? Sim. Demora? Muito, infelizmente. Uma grande observação que eu tenho que fazer. Quanto à carta precatória, ela vai para outro país, tem uma grande peculiaridade, que seria o quê? Uma situação simples de ter que se traduzir aquele documento para o país a que se destina. O oposto também acontece quando uma carta vem ser cumprida no Brasil, tem que haver uma tradução. Um detalhe, não é uma tradução qualquer, tem que ser uma tradução realizada por tradutor juramentado. Aquele que tem os selos e o símbolo que vai dar boa fé, vai dar uma presunção de veracidade daquele documento. Então, primeira observação, gera um custo relativamente alto, principalmente se for uma carta com uma quantidade grande de documentos. Outra situação envolve soberania estatal. Nenhum país é obrigado a cumprir carta rogatória, de outro país. Isso vai depender das relações diplomáticas, isso vai depender se daquele país vai aceitar realizar aquele determinado ato processual. Meus amigos, é tão sério isso que lá no Código de Processo Civil, ainda quando fala das modalidades, das espécies de citação, e aí se fala, por exemplo, da citação por edital, lá deixa claro que considera-se inacessível para se realizar uma citação aquele país que não cumpre cartas rogatórias do Brasil. Meus amigos, isso é importante porque no mundo cada vez mais globalizado, infelizmente agora mesmo, estamos vivenciando uma situação que é a demonstração de como estamos conectados. Um vírus que aparece em um país distante do nosso gera todas essas questões que envolvem a saúde do Brasil e de todo o mundo. Meus amigos, muitos negócios são feitos e devem ser cumpridos, por exemplo, no Brasil, mas que tem pessoas de fora. No meu escritório como advogado, por exemplo, já tive alguns casos em que réus eram italianos, eram americanos, já tivemos réus aqui alemães, em que se era necessário cumprir cartas rogatórias para eventuais citações. Então, a carta rogatória tem esse grande objetivo: fazer um pedido a outro país, ao Poder Judiciário de outro país, para realizar determinado ato processual. Por óbvio, e analisando toda a logística de mandar para um outro país, ter a tradução, eu já antecipo que normalmente as cartas rogatórias têm um prazo demorado no seu cumprimento, o que atrasa em muito a caminhada dentro de um processo. Maravilha, Eduardo. Sabemos o que é a carta precatória, sabemos o que é a carta rogatória,
Me fala então o que é carta de ordem. A carta de ordem, o próprio nome já quer dizer algo. Ordem não é um pedido, não é um favor. É mandamento. É ordem. Para que serve uma carta de ordem? A carta de ordem objetiva que um juiz ou um poder judiciário de instância inferior cumpra determinada ordem emanada de autoridade superior. Como que seria uma carta de ordem, por exemplo, Eduardo? Simples. É quando o Tribunal de Justiça manda uma ordem para um juiz de primeira instância. Ou quando o STF manda uma ordem para um Tribunal de Justiça ou para um juiz de primeira instância. Essa comunicação entre órgão superior e órgão inferior dentro do Poder Judiciário é feita através de uma carta de ordem. Tranquilo? Meus amigos, isso é muito sério, porque caso não se cumpra uma carta de ordem, por óbvio, eventuais punições e até mesmo um processo administrativo disciplinar poderá ser instaurado contra a autoridade que não a cumpriu. Uma vez que ordem não é pedido, por favor, ordem é simplesmente o que o nome fala, ordem, mandar, tem simplesmente que cumprir. A carta de ordem serve para essa comunicação entre tribunais superiores e tribunais de instâncias inferiores a quem fez o pedido. Maravilha, faltou uma carta, que é a carta arbitral ou carta de arbitragem. Ela é uma questão simples. Nós temos métodos que saem do Poder Judiciário e que cada vez mais têm sido incentivados, inclusive pelo próprio Código de Processo Civil 2015, quando da sua criação, que são os métodos ou formas de se resolver o conflito sem a utilização do Poder Judiciário. E aí surgem para a gente a mediação, a conciliação e a arbitragem. A arbitragem, normalmente, é quando se escolhe um árbitro que vai definir a situação para aquelas partes. Aquele árbitro, ele tem um poder enorme. Vou dar um exemplo de um caso que envolve arbitragem, está gerando extrema polêmica atualmente no mundo esportivo. A discussão se a cláusula do contrato da rescisão contratual do Clube Atlético Mineiro e do jogador Fred, ela é válida ou não, por ele ter ido para o Cruzeiro, que era um rival, e existia uma cláusula com essa vedação, e aí falava-se que deveria pagar 10 milhões de reais ao Clube Atlético Mineiro. Isso é tão sério e por conta de uma cláusula arbitral, o caso está sendo definido por árbitros. A arbitragem cada vez tem tomado mais força e relevância na resolução dos conflitos na nossa sociedade. Só que, como regra, a arbitragem está fora do Poder Judiciário. E aí, o que eu falo para os senhores? Para que serve essa carta de arbitragem ou carta arbitral? Para o árbitro fazer um pedido para o Poder Judiciário cumprir. Simples assim. A arbitragem cada vez mais tem tido respeito e incentivo do nosso ordenamento jurídico e existe essa carta que muitos alunos, ao estudar a carta, esquecem. Normalmente só lembram de rogatória, precatória e de ordem, só que a arbitral está lá também. Tá bom, meus amigos? Essas são as cartas que nós temos dentro do Código de Processo Civil. Lembrando, o CPC tem uma relevância grande, uma vez que ele é a lei subsidiária às outras áreas processuais do nosso país. Tranquilo? Maravilha. Encerrando essa parte de cartas, agora eu começo a passar a tratar de um outro assunto de extrema relevância. A matéria cartas normalmente se destina muito à matéria Processo Civil 2, especialmente aí para meus alunos do 5º período da ProMinas. Agora eu vou começar a tratar sobre título para a execução e vou falar das 3 grandes características desses títulos. Um grande e relevante conteúdo, especialmente para os meus alunos de Processo Civil 3, 6º período, lá da ProMinas, quando se trata de execução. Vamos lá. Se não estou equivocado, está no artigo 783, mas depois eu confirmo para os senhores. Execução, para que serve? Simples. O processo de execução, ele objetiva expropriar bens de um devedor em prol de um credor. Se formos querer falar de forma mais simplória, a execução serve para quê?
A execução serve para simplesmente se cumprir determinada obrigação que um devedor ainda não fez voluntariamente em prol de um credor. Nós não deixamos mais que os indivíduos resolvam os seus eventuais conflitos por conta própria, porque isso ocasionaria um risco enorme, como já temos relatos históricos anteriores, naquela época em que a justiça era feita individualmente e começou a se fazer e se notar verdadeiras injustiças. E aí o Poder Judiciário puxou para si a responsabilidade de resolução dos conflitos e no que diz respeito ao conteúdo que envolve a nossa execução, o Estado que vai solucionar esses conflitos. Só que existe uma observação muito importante. No processo de execução, eu tenho que estar com um título para ser executado. E sobre esse título eu vou falar as características dele, para que os senhores não errem em prova. Um detalhe, existem duas grandes modalidades de título que hoje nós não vamos objetivar aprofundar, talvez em outros encontros. Mas existem os títulos judiciais e existem os títulos extrajudiciais. Hoje nós queremos falar de uma característica de um título como um todo. E simplesmente eu vou falar de 3 grandes características. E quais seriam elas? Simples. Um título para ser executado, ele tem que ser certo. O título para ser executado, ele tem que ser líquido. O título para ser executado, ele tem que ser exigível. Essas são as 3 características basilares de um título para ser utilizado em uma execução. Certeza, liquidez e exigibilidade. Certeza, liquidez e exigibilidade. Certeza, liquidez e exigibilidade. Repita isso 10 vezes se for necessário, para nunca esquecer. Um título tem que ser certo, líquido e exigível. E por que eu falo isso? Para quem objetiva, por exemplo, pensar numa defesa, numa execução, por exemplo, ou num cumprimento de sentença, você busca combater um desses 3, ou se não os 3, ou 2, o que seja, desses elementos. Você tenta falar que o título não é certo, que ele não é líquido, ou que ele não é exigível, para se frustrar a eventual execução e ter que iniciar um outro procedimento, e prazos prescricionais estão andando, entre outras questões. Vamos lá, então, para falar sobre essas 3 grandes características. Certeza. O que quer dizer isso? A doutrina entende que o título tem que ser certo. Em que sentido? Não pode existir dúvida sobre a existência de uma obrigação. A certeza é elemento fundamental do título para ele ser objeto de uma execução ou mesmo do cumprimento de sentença. Então não pode haver dúvidas no que diz respeito à certeza, seja da obrigação ou a quem se destina. Por exemplo, eu tenho que ter certeza para quem é a parte que vai ser o credor. Eu tenho que ter certeza sobre a real existência de uma obrigação entre as partes. Neste caso, eu tenho a certeza que é um elemento do título para ser utilizado na execução. Liquidez. O que é a liquidez? É a qualidade e quantidade daquela obrigação. Porque eu quero deixar claro, na execução, além de execução por quantia certa, existem outras modalidades, por exemplo, entrega de coisa certa, ou então mesmo obrigações que são alternativas, em que eu vou ter que escolher entre um e o outro. A liquidez é a certeza no que diz respeito a valores ou a obrigação que será cumprida. Isso é tão sério que, especialmente na fase de cumprimento de sentença, a ausência de liquidez se tem um procedimento que antecede ao próprio cumprimento de sentença, chamado liquidação de sentença, que poderá ser feita para se encontrar o valor certo, a liquidez de uma sentença, para posteriormente ela vir ser utilizada em um cumprimento de sentença. Já tivemos casos no escritório contra clientes que foram iniciados cumprimento de sentença e que, por não ter se atido à observação de ter a liquidez a sentença, nós a questionamos através de uma impugnação, cumprimento de sentença, e o juiz acolheu a nossa tese, voltando atrás nessa caminhada processual e determinando que se instaurasse a fase de liquidação.
Saber isso é muito importante, porque a liquidez é exatamente o que você objetiva receber, o que o exequente vai querer receber através da execução ou do cumprimento de sentença. Sem liquidez, o título não pode ser executado. E além disso, o título ele tem que ser exigível. O que é exigibilidade? Não pode estar pendendo algum termo ou algum prazo para que se cumpra aquela questão. Eduardo, como assim? O que acontece? Por que tem que ter isso? De forma simples. Eu tenho que cumprir uma sentença ou executar um título quando ele já tiver possibilidade de o fazer. Vamos dar um exemplo de uma situação em que não seria exigível? Eu tenho uma nota promissória, ou mesmo um contrato, eu tenho um contrato que possibilita o cumprimento daqui 6 meses do pagamento de 100 mil reais. Eduardo, 100 mil reais, ai que maravilha, dia demais. Só que é só daqui 6 meses. Eu posso executar ele agora? Não. Se ainda tem 6 meses para o devedor me pagar, eu tenho que aguardar primeiro, se ter esse prazo, para depois, assim que passar e não for pago voluntariamente, buscar a chancela jurisdicional do Estado para conseguir satisfazer-lhe aquele meu eventual crédito. Meus amigos, a exigibilidade é fundamental, porque sem ela eu ainda não tenho verdadeira legitimidade para buscar a execução ou o cumprimento de sentença. Você pode até ser o credor, mas se um termo, se um prazo, se uma condição ainda estiver pendente, você não pode utilizar da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que, teoricamente, ainda existe possibilidade e prazo e tempo para aquele devedor cumprir voluntariamente aquela obrigação. Tranquilo? Não esqueçam de uma questão fundamental. Não é um ou outro. Essas condições, liquidez, certeza e exigibilidade, elas são obrigatórias ao mesmo tempo. Meus amigos, como assim? Certeza, liquidez e exigibilidade, tanto na execução quanto no cumprimento de sentença, são características obrigatórias para se ter execução. Se faltar qualquer uma delas, o processo de execução ou o cumprimento de sentença não podem ser utilizados. É simples assim. Meus amigos, isso é tão sério que é uma das questões que o juiz vai analisar ao verificar o processo. Um detalhe importante: falar que não pode ter execução não é falar que eu não buscarei ou não terei mecanismos para buscar processo, para buscar chancela jurisdicional do Estado. Por exemplo, se eu não tenho certeza, se eu não tenho liquidez, eu não tenho exigibilidade de um título, eu não posso usar a execução, mas eu posso usar uma ação de cobrança, eu posso usar uma ação monitória, eu posso usar uma ação de locupletamento ilícito, se ainda estiver dentro dos prazos prescricionais. Aqui nós só estamos nos atendo a títulos para execução ou cumprimento de sentença, que é algo especial, tá bom? É isso aí, meus amigos. Espero ter sido algo interessante para os senhores nessa jornada. Meu grande objetivo, verdadeiramente, é difundir conhecimento e com meus alunos aqui do meu Instagram, do meu YouTube, quem está assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Telegram, agradeço a todos e meu objetivo é fazer essa caminhada não parar. O estudo abre portas, o estudo muda futuro. Então, não parem de estudar. Essa situação excepcional em que estamos vivenciando atualmente no Brasil e no mundo por conta do coronavírus não é férias. É momento de estarmos nos precavendo para uma eventual pandemia, nos resguardarmos, mas continuar com rotina de estudo, de exercício físico em casa, não parar. Resolvam questões todos os dias. Vamos conversando mais aqui pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Telegram, pelo WhatsApp, por todos os meios de comunicação. Eu espero que todos vocês estejam bem, estejam saudáveis, continuem alertas em relação a essa doença. E um detalhe, não se esqueça, você é a máquina de realização dos seus sonhos.
Não pare de estudar em momento algum. Você que é acadêmico, continue estudando, porque a academia, o direito, vai abrir portas na sua vida e não percam um minuto sequer de estudo. Você que objetiva concurso, Eduardo, mas está suspenso muitos, alguns têm sido anulados, cancelados. Não desanima, continue estudando. É o estudo que vai mudar o seu futuro e só vai depender de você. Eu vou estar aqui na torcida, colocando materiais, vou tentar colocar aulas para quem é meu aluno na Prominas, quem é meu aluno na Funorte, vou colocar artigos, tentar colocar aulas de acordo até com os próprios procedimentos que o Ministério da Educação colocou, que a própria instituição Funorte de Montes Claros e a Prominas de Montes Claros, com muita cautela, tem realizado a busca por uma continuidade, uma habitualidade do ensino superior. Nós vamos ter mecanismos, seja lá na Funorte, pelo Google Class, pelo pincel atômico lá na Prominas, ou mesmo pelo Google Class, nós vamos conversando. No meu Instagram, vai estar aqui para os senhores, e o YouTube, tudo. Quem ainda não é do meu canal do YouTube, corre lá, Eduardo Ferreira, se inscreve, compartilha, curte, ativa o sininho de notificação, como eu falo, mas porque lá tem conteúdo gratuito para você não perder seu tempo. São 30 aulas já disponibilizadas sobre conteúdos diversos para você assistir e cada vez mais absorver conteúdo. Vamos continuar nessa caminhada firmes. Estou junto com vocês. O direito é algo incrível e eu tenho certeza que já mudou e ainda vai mudar muito a vida de cada um de vocês. O que precisarem, eu sempre estarei aqui. Eduardo Ferreira, cursos como um todo, online, digital, e também no presencial, agora com uma suspensão. Mas nas minhas redes sociais, vou estar tentando ao máximo fornecer conteúdos, dicas, questões, para os senhores não pararem o ritmo de estudos. Contem comigo nessa jornada. Aguardo vocês nos próximos encontros. Muito obrigado por todos que estiveram aqui presentes e que estão até agora. Me despeço desejando um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, a depender da hora em que você está vendo esse vídeo. Uma observação, esse vídeo vai ser disponibilizado aqui no meu Instagram por 24 horas após a finalização dessa live e posteriormente eu vou disponibilizar ele gratuitamente domingo, para quem não teve a oportunidade de assistir por qualquer motivo, de assistir de forma gratuita. Então vai ficar disponível por mais 24 horas e domingo lá no meu canal do YouTube estará disponível para todos que tenham interesse, quem já viu para rever quantas vezes quiser, mas quem não teve a oportunidade ainda de assistir, avisa para os seus colegas, avisa para os seus amigos, vai estar lá de graça. O conhecimento tem que ser difundido, cada um fazendo sua parte. Vamos todos rumo à aprovação. Grande abraço, fiquem todos com Deus.